Salve, salve família arretada! Vamos de revisor final. Vou gravar as 5 questões do nosso aulão, em especial para toda a galera que participou desse evento. A minha sincera gratidão, tá? Obrigado pela confiança no nosso trabalho e eu tenho certeza que vocês vão arrebentar na prova do Enem. Então, essas questões, essas 5 questões que eu vou gravar, é especialmente para a galera que participou do revisor final do nosso aulão, do nosso curso, né? O Mais Exatos, de forma especial, principalmente a galera do Física Arretada, beleza? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos para a nossa primeira questão. Olha só. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem um valor de 22 ohms, enquanto na posição inverno é 11 ohms. Considerando que na posição verão o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura na posição inverno em graus Celsius é... Olha só, fera, aí na sua tela nós temos um resistor de um chuveiro elétrico. Já de cara, pega a visão para a diferença entre resistor e resistência, tá? O resistor, fera, é o dispositivo que no chuveiro elétrico é o responsável pelo aquecimento da água. Um resistor é um dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica, o famoso efeito Joule. O resistor, fera, é um dispositivo de aquecimento. Então, na sua tela, você tem aí na sua frente um tipo de resistor. Esse é um resistor de um chuveiro elétrico. A resistência elétrica é uma característica do resistor. A resistência elétrica é uma característica do resistor. Então, o resistor de um chuveiro elétrico, na posição verão, apresenta uma resistência elétrica de 22 ohms. Já na posição inverno, apresenta uma resistência elétrica de 11 ohms. Tranquilo? Tanto que, se o chuveiro elétrico queima, se o chuveiro elétrico para de funcionar, o que queimou foi o resistor e não a resistência do chuveiro. Porque o fio, né? O fio que representa aí o resistor continua com resistência elétrica. Pegou a visão? O fio, ele continua com resistência elétrica. O que queimou, o que você precisa trocar é o resistor e não a resistência elétrica. Porque a resistência elétrica é uma característica do dispositivo, é uma característica do resistor. Beleza? Então vamos considerar o seguinte, olha só, aqui eu trouxe para vocês um resistor de um chuveiro elétrico, tá? O que é que vai acontecer aqui? Esses pontos aí que você vê destacado na figura A, B e D, é onde nós podemos fechar o nosso circuito. Então se eu fecho, por exemplo, ali no chuveiro elétrico, o meu circuito no ponto A e no ponto B, lembra que a corrente elétrica só passa em circuito fechado. Então, se eu fecho o meu circuito no ponto A e no ponto B, a corrente elétrica só passa ali no resistor entre os pontos A e B. Se eu fecho, por exemplo, o meu circuito no ponto A e no ponto D, perceba que a corrente elétrica vai atravessar todo o resistor. Essa é a diferença, fera, exatamente entre a posição verão e a posição inverno. Quando você mexe na posição do chuveiro elétrico, o que você está mudando é a resistência elétrica do chuveiro. Porque eu não sei se você vai lembrar, mas pela segunda lei de Ohm,
A resistência elétrica de um resistor é dada pela característica do material, ou seja, a sua resistividade elétrica depende do seu comprimento e depende da área da seção transversal, da grossura do fio. Então, quando você mexe nas posições, por exemplo, B e D, o que você está mexendo é no comprimento do fio. O que você está mexendo é no comprimento do resistor. Então, você muda a resistência elétrica. Mas o chuveiro, fera, tá ligado sempre na mesma tensão. Ele fala que o chuveiro, ele funciona na tensão de 220 volts. E aí, quando você mexe na resistência do chuveiro, para uma DDP constante, quando você mexe na resistência do chuveiro, você mexe na corrente elétrica. Você muda a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor. Pegou a visão? E dependendo da intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor, o efeito Joule pode ser mais ou menos acentuado. Você pode ter um maior aquecimento da água quando o banho é bem quente ou um menor aquecimento da água quando o banho é morno. Essa é a diferença entre a posição inverno e verão. Então vem cá, pega a visão. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu sei que aqui, fera, na nossa imagem, os comprimentos são diferentes, né? O comprimento do fio de A para B, o comprimento do meu resistor de A para B e o comprimento do meu resistor de B para D são diferentes. Mas eu vou considerar que são comprimentos iguais, beleza? Então eu vou dizer que aqui de A para B, essa resistência elétrica, fera, é uma resistência de 11 ohms. E aqui de B para D, essa resistência elétrica aqui também é uma resistência elétrica de 11 ohms. Para você pegar a visão e entender qual é a diferença entre inverno e verão no seu chuveiro elétrico. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pegar essa primeira situação, onde eu tenho aqui os dois resistores. Entre a posição A e B eu tenho 11 ohms. Entre a posição B e D eu tenho 11 ohms. O meu circuito é fechado ali, ó, né? Lá no ponto A, mas a minha chave, eu posso colocar essa chave no ponto B ou posso colocar essa chave no ponto D. Mas nesse exato momento, a minha chave está aqui, ó, no ponto C. Ou seja, fera, a chave nem fecha no ponto B e a chave nem fecha no ponto D. Ou seja, nesse caso aqui, o nosso circuito, ele tá o quê, fera? O nosso circuito, ele se encontra aberto. Ou seja, nessa posição aí, o chuveiro não tá funcionando, o chuveiro não tá ligado. Nessa posição aí, fera, o banho vai ser frio. Porque não vai passar corrente no circuito. Não vai passar corrente no meu resistor. Então, numa situação dessa, em que o chuveiro nem está na posição verão, nem está na posição inverno, não passa corrente no meu circuito. Não passa corrente no meu resistor. E, portanto, se o circuito está aberto, não tem efeito Joule. Não passa corrente, não tem efeito Joule. E aqui, fera, nós temos uma tensão de 220 volts. Tranquilo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vamos botar agora então a chave na posição D. Opa! Quando eu coloco a chave na posição D, aí, fera, você fechou o circuito. E se você fecha o circuito na posição D, a corrente elétrica vai atravessar exatamente os dois resistores, ó. Passa por esse resistor de 11 ohms, passa por esse resistor de 11 ohms e nós temos um circuito fechado, ó. Aqui a tensão, fera, uma tensão de 220 volts. E aí, com essa situação aqui, fechando ali o circuito na posição D, eu tenho o meu circuitozinho fechado, uma corrente elétrica passando por todo o resistor. E nessa situação, fera, você pode calcular a corrente que atravessa o circuito. Você pode calcular que a corrente do nosso circuito, usando o quê? Primeira lei de Ohm, a DDP, igual a resistência
vezes a intensidade de corrente elétrica. Qual é a DDP total do meu circuito? 220 volts. Fera, qual seria a resistência total do meu circuito? Opa! A intensidade de corrente que passa entre os pontos A e B é a mesma intensidade de corrente que passa entre os pontos B e D. Então, esses dois resistores de 11 ohms, eles estão associados em série. E, fera, para associação em série, nós somamos os valores das resistências. Então, a resistência total aqui do meu circuito, 22 ohms. E aí você calcula a intensidade de corrente. Se você faz 220 dividido por 22, essa intensidade de corrente aqui, fera, seria uma intensidade de corrente elétrica de 10 amperes. Então, com o meu circuitozinho fechado lá no ponto D, perceba que a resistência do meu circuito foi de quanto? 22 ohms. Fera, aqui é exatamente o chuveiro na posição verão. Que ele disse que na posição verão, a resistência do chuveiro era de 22 ohms. Tranquilo? Então, a corrente que atravessa o circuito é uma corrente de 10 amperes. Ô, Taveirão, e a potência consumida pelo chuveiro? Opa! A potência consumida pelo chuveiro na posição verão é só você pegar a intensidade de corrente elétrica e multiplicar pela DDP. Intensidade de corrente elétrica, 10 amperes. Diferença de potencial, 220 volts. Então, na posição verão, a potência consumida pelo chuveiro, fera, uma potência de 2.200 watts. Tranquilão? Mas, se liga, fera, que aqui eu tô fazendo uma revisão detalhada, tá? Já já eu vou direto ao ponto com você. Segura aí. Mas se a gente fechar o circuito na posição B, na posição D é a posição verão, a corrente que atravessa o meu circuito é uma corrente de 10 amperes e a potência consumida pelo meu chuveiro, uma potência de 2.200 watts. Perfeito. Mas se eu fechar o chuveiro ali, se eu fechar o meu circuito na posição B, fera, se você fecha o circuito na posição B, o que é que você percebe? Quando você fecha o circuito aqui na posição B, perceba que a corrente elétrica ela só vai passar pelos pontos A e B. A corrente elétrica, quando eu fecho aqui o meu chuveiro na posição B, ela só passa onde o circuito é fechado. Então, ela só passa aqui pelo resistor entre as posições A e B. Fera, nessa situação, a corrente elétrica que passa aqui, ó, entre os pontos B e D é zero. Porque aqui o circuito está aberto, ó, tá? Então, a corrente entre os pontos B e D, ela é zero. Então, se você vai calcular a corrente agora para essa situação, lembrando que a tensão do chuveiro continua a mesma, ó, 220 volts. E aí, se você vai calcular a corrente para essa situação aqui, ó, DDP igual a resistência vezes corrente, não é assim? Qual é a DDP do meu circuito? Opa, Taveirão, não mudou. A DDP é 220 volts. Mas agora a resistência do circuito passou a ser quanto? Ora, Taveirão, 11 ohms. A resistência do circuito passa a ser uma resistência de 11 ohms. E aí, se você calcula a intensidade de corrente nessa situação, olha só, fera, a intensidade de corrente elétrica é de 20 amperes. Ou seja, a corrente elétrica dobrou. Fera, e para a resistência elétrica de 11 ohms, essa posição, fera, a posição B, quando você coloca a chave do chuveiro aí na posição B, você está ligando na posição inverno. Então, na posição verão, a corrente foi de 10 amperes. Na posição inverno, ela passa a ser uma corrente de 20 amperes. E qual é a potência consumida pelo meu chuveiro? Ah, fera, para você calcular a potência consumida pelo chuveiro nessa posição, você pega a intensidade de corrente e multiplica pela DDP. Nessa posição aí,
a potência consumida pelo chuveiro elétrico, uma potência de 4.400 watts. Ou seja, fera, a potência dobrou. Então, por isso que na posição inverno, o banho é um banho mais quente. Porque o chuveiro consome mais energia. O chuveiro realiza mais efeito Joule. Fera, se você não quiser errar efeito Joule na prova do Enem, você vai associar efeito Joule à potência do dispositivo. Quanto maior for a potência consumida pelo chuveiro elétrico, maior vai ser o efeito Joule. Quanto maior for a intensidade de corrente elétrica que atravessa o meu dispositivo, quanto maior for a intensidade de corrente elétrica que atravessa o resistor, maior vai ser o efeito Joule. Então você sempre vai associar efeito Joule à potência. Quanto maior for a potência, maior vai ser o efeito Joule. Maior vai ser a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, da posição verão para a posição inverno, a corrente dobra. Da posição verão para a posição inverno, a potência desse meu chuveiro, ela dobrou. Aí ele fala que na posição verão, o aquecimento da água foi de 5 graus Celsius. E ele pergunta qual seria a variação de temperatura da água quando eu colocar o chuveiro na posição inverno. Fera, se liga, ele fala que é o mesmo fluxo. Então vem comigo, olha só. A gente sabe que potência é energia sobre tempo. É a taxa de transferência de energia. Nesse caso aí, no efeito Joule, essa taxa de transferência de energia, essa transformação de energia elétrica em energia térmica é para o aquecimento da água. E você sabe, fera, que a quantidade de calor, essa energia térmica que está associada à variação de temperatura, é a quantidade de calor sensível. Equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc delta T. Massa, calor específico, variação, temperatura. Então eu posso escrever aqui a potência térmica como sendo quantidade de calor sobre tempo. Ou seja, eu posso escrever a potência térmica como sendo mc delta T sobre delta Tzinho. Esse delta Tzão, variação de temperatura. Esse delta Tzinho, variação de tempo. Então ele fala, fera, olha só, o fluxo de água, o fluxo é o mesmo para a posição verão e para a posição inverno. Isso para mim é uma constante. O calor específico da água é o mesmo para a posição verão e para a posição inverno. Então pega a visão. O que foi que nós percebemos? Tá vendo? Da posição verão para a posição inverno, a potência do meu chuveiro duplicou. Se da posição verão para a posição inverno a potência do chuveiro duplica, opa, a variação de temperatura da água também vai duplicar. Então, se na posição verão a variação de temperatura foi de 5 graus Celsius, na posição inverno, fera, a variação de temperatura da água para o mesmo fluxo vai ser uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Tranquilo? Outra forma que você poderia também visualizar, e aí eu fui no detalhe, tá? Até agora eu fui no detalhe. Ah, tá vendo? Eu quero ir direto ao ponto. Beleza. Outra forma que você poderia visualizar sem precisar fazer conta, que a potência do chuveiro, ela dobra. Lembra que, pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, massa. A potência consumida pelo dispositivo, corrente vezes DDP, massa. Mas se você junta U igual a R vezes I com P igual a I vezes U, você pode achar essa relação importante, ó, para a potência consumida por dispositivo elétrico. A potência consumida por um dispositivo elétrico pode ser dada pela DDP ao quadrado sobre a resistência. Tá verão? Tanto na posição verão como na posição inverno, a tensão é constante. Na posição verão e na posição inverno,
a DDP é a mesma. Mas peraí, na posição verão, a resistência é de 22 ohms. Na posição inverno, a resistência é de 11 ohms. Opa, Taveirão, se a resistência elétrica ela cai pela metade, ela diminui 2 vezes, a potência consumida pelo chuveiro para uma mesma tensão é 2 vezes maior. E aí você volta para cá, né? Opa, Taveirão, se a potência duplica para o mesmo fluxo de água, a variação de temperatura também duplica. Então, se para a posição verão a variação de temperatura foi de 5 graus Celsius, fera, para a posição inverno, com toda certeza, a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. E aí, se você volta lá para a nossa questão, com toda certeza, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. Vamos lá para a próxima questão? Vem comigo, olha só. Na próxima questão ele traz o seguinte: o móvel está em repouso, cinemática agora, em cinemática. O móvel está em repouso em relação ao referencial inercial e em dado instante sua velocidade varia 5 metros por segundo a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Opa! Sua velocidade varia 5 metros por segundo a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Fera, ele está me dando uma taxa de variação de velocidade. Ele está me dando uma aceleração. Ele está dizendo que a cada segundo a velocidade varia 5 metros por segundo. Então ele parte do repouso, passa 1 segundo, 5 metros por segundo. Passa mais 1 segundo, 10 metros por segundo. Passa mais 1 segundo, 15 metros por segundo. E assim vai. Então esse movimento inicialmente é um movimento uniformemente variado. A velocidade varia sempre do mesmo jeito, no mesmo intervalo de tempo. A partir do momento em que sua velocidade é de 20 metros por segundo, ele passa a se mover com velocidade constante. Opa, o movimento deixa de ser uniformemente variado e passa a ser um movimento uniforme. E permanece assim durante 10 segundos. Considerando que a trajetória de todo o movimento seja retilínea, determine a distância total percorrida durante todo o movimento. Fera, então nós temos inicialmente o movimento uniformemente variado e depois o movimento uniforme. Eu sei que você deve estar se coçando, fera, querendo lembrar das fórmulas do movimento variado e das fórmulas do movimento uniforme. Mas você pode fazer essa questão sem usar fórmula, só dominando os movimentos, fera. Pega a visão, pega a visão. Ele fala que o móvel ele partiu do repouso. Se o móvel ele parte do repouso, sua velocidade inicial é igual a quanto? 0. Então ele parte do repouso e atinge uma velocidade de 20 metros por segundo. Mas peraí, em quanto tempo ele atinge uma velocidade de 20 metros por segundo? Peraí, Taveirão. Se ele parte do repouso e a velocidade varia 5 metros por segundo a cada segundo, partiu do repouso, 0. Passa 1 segundo, 5 metros por segundo. 2 segundos, 10 metros por segundo. 3 segundos, 15 metros por segundo. 4 segundos, 20 metros por segundo, né? Então, 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, 20 metros por segundo em 4 segundos. Você pode desenhar o gráfico da velocidade em função do tempo, fera. Imagina aqui um gráfico da velocidade, em metros por segundo, em função do tempo, em segundo, tranquilo? Ele partiu do repouso. Depois de quanto tempo ele atinge a velocidade de 20 metros por segundo? 4 segundos, traça o gráfico, ó.
Depois de 4 segundos, ele atinge a velocidade, fera, de 20 metros por segundo. E a partir daí, sua velocidade permanece constante. Durante quantos segundos? 10 segundos. Durante mais 10 segundos, sua velocidade permanece constante. Ou seja, o intervalo de tempo total aqui, fera, é de 14 segundos. 4 segundos em movimento uniformemente variado e 10 segundos em movimento uniforme. Ele não quer a distância total percorrida. Fera, gráfico da velocidade em função do tempo. Gráfico da velocidade em função do tempo. Se você calcula a área sob a curva, você acha a distância total. No gráfico da velocidade em função do tempo, a área sob a curva, fera, me dá o ΔS, a distância percorrida. Sabe calcular a área de um trapézio? Para que fórmula? Para que fórmula? Então, se você pega aqui, ó, a área desse trapézio, como é que ficaria? Base maior desse trapézio, 14. Base menor desse trapézio, opa, de 4 para 14, 10. Altura desse trapézio, 20. Isso tudo sobre quanto? 2. Essa é a nossa conta. Então, se eu faço 14 mais 10 dá 24. 20 sobre 2 me dá 10. 10 vezes 24. Opa, a distância total foi uma distância de 240 metros. Mas aí, se você quiser resolver primeiro a distância no movimento uniformemente variado, usando as relações, fica à vontade, fera. Você poderia aqui, para o movimento uniformemente variado, usar a equação do espaço, ΔS, igual a V0T, mais AT quadrado sobre 2. Poderia, Taveirão? Poderia. Você poderia aqui, fera, usar a equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado, mais 2 vezes A ΔS? Poderia. E você ainda poderia usar a equação especial para o movimento uniformemente variado. ΔS sobre ΔT igual a V mais V0 sobre 2. Experimenta. Velocidade inicial igual a 0. O tempo no movimento uniformemente variado foi 4 segundos. E a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final atingida 20 metros por segundo. Pode usar nas três, fera. Você vai achar a distância do movimento uniformemente variado, que seria exatamente a área desse triângulo aqui, ó. Se você fizer a área desse triângulo aqui, no movimento uniformemente variado, a distância seria de quanto? Opa, base vezes altura sobre 2. 4 vezes 20, 80. 80 sobre 2, 40. Pronto. A distância percorrida do movimento uniformemente variado, 40 metros. Tá vendo? E no movimento uniforme? No movimento uniforme, só tem uma relação para você usar, né? No movimento uniforme, a distância é velocidade vezes o tempo. Quanto tempo em movimento uniforme? 10 segundos. Com que velocidade? 20 metros por segundo. Se você fizer esse retângulo aqui, Feró, se você fizer a área desse retângulo aqui, você vai achar o ΔS para o movimento uniforme. Qual é a base? 10. E a altura? 20. Opa, 200 metros. Faça aí, ó. 20 vezes 10, 200 metros. Beleza? Isso usando fórmula. Mas se você domina o movimento, desenha o gráfico da velocidade em função do tempo. No gráfico da velocidade em função do tempo, a área sob a curva me dá a distância. Pegou a visão? Então, para essa questão, a alternativa correta, fera, seria a alternativa D, de detonando em física. Vamos lá para a próxima questão. Não para não. Olha só. A exuberante castanheira é uma das espécies de árvores mais longevas da Amazônia. Já foram identificados exemplares com mais de 800 anos e grande produção. Considere a situação na qual um ouriço
com 1 kg inicialmente em repouso, desprende-se da castanheira, caindo de uma altura de 20 metros. Desprezando quaisquer efeitos do atrito com o ar durante sua queda, podemos afirmar que a velocidade do ouriço ao atingir o solo era de quanto? Olha só, fera, você pode fazer uma questão dessa utilizando a cinemática. Você pode fazer uma questão dessa utilizando a cinemática, porque se ele cai a partir do repouso, isso seria uma queda livre. Na queda livre, o corpo cai com ação exclusiva da gravidade, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ele cai de uma altura 20 metros, essa seria a nossa distância, né? E ele perguntou, ó, qual é a velocidade que ele chegou no solo? Pode fazer por cinemática, movimento uniformemente variado. Mas a ideia dessa questão aqui é falar sobre sistemas conservativos, é falar sobre a conservação da energia mecânica. Lembra, fera? Um sistema é dito conservativo quando ele está livre de forças dissipativas. Tá vendo o que são forças dissipativas? São forças que retiram energia do sistema. Forças de atrito, resistência do ar. E ele fala aqui, ó, que o movimento é livre de qualquer efeito de atrito com o ar durante sua queda. Então esse sistema é um sistema livre da ação de forças dissipativas. Mas se você quiser aumentar seu repertório, um sistema, fera, é dito conservativo quando apenas as forças conservativas realizam trabalho. E na mecânica, nós só temos duas forças conservativas, a força peso e a força elástica. Então, nesse movimento de queda livre, a única força que atua sobre o ouriço é a força peso. E a força peso é uma força conservativa. Então, você fala que esse sistema é um sistema conservativo. A energia total desse sistema, ela é conservada. Ou seja, a energia total antes, ela vai ser igual à energia total depois. E aí, se você imagina aqui a situação, né, em que eu pego aqui, por exemplo, o solo, o meu ouriço, ele cai de uma altura aqui, fera, de 20 metros. Eu boto o meu nível de referência no solo, ele vai chegar aqui no solo com uma certa velocidade V. E essa é a nossa pergunta, né? Então, quando ele está lá em cima, a uma altura de 20 metros, em repouso, ele armazena energia na forma de energia potencial gravitacional. Essa energia armazenada é transformada em movimento. E a energia do movimento, fera, você sabe que é a energia cinética. Então eu tenho antes energia potencial gravitacional, MGH, se transformando em energia do movimento. Tá verão? mv² sobre 2. Morreu. A massa que aparece do lado esquerdo aparece do lado direito. Fechou? Tá verão? A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura, 20 metros. Isso tudo igual a V² sobre 2. Pegou a visão? 10 vezes 20 me dá 200. 200 vezes 2, fera, me dá 400. Logo, a velocidade aqui seria a raiz quadrada de 400, que me daria quanto? 20 metros por segundo. E aí, cuidado, vacilão, cuidado, vacilona, para não marcar a alternativa A, né? Porque a alternativa A está em quilômetros por hora, 20 quilômetros por hora. Não são 20 metros por segundo, né? Então, se você quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por quanto, fera? 3,6. O arretado, o caba que é arretado, o caba nem se preocupa com essas contas, né? O caba que é arretado sabe que 20 metros por segundo corresponde a 72 quilômetros por hora. Portanto, fera, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na prova do Enem.
Vamos lá para mais uma questão, vem comigo. Olha só, no circuito esquematizado na figura a seguir, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Opa! Fera, o voltímetro é um aparelho de medida, é um dispositivo de medida elétrica que mede DDP, tensão, diferença de potencial. Já o amperímetro é um medidor elétrico que mede intensidade de corrente elétrica. Tranquilo? Se eles são ideais, um voltímetro e um amperímetro ideal, eles não vão interferir no meu circuito. O voltímetro, fera, ele sempre deve ser ligado em paralelo com o dispositivo que eu quero medir a tensão, que eu quero medir a DDP. Ele tem que ser ligado em dois potenciais diferentes. Pegou a visão? O voltímetro ideal, ele apresenta uma resistência infinitamente grande, que é exatamente para não puxar corrente. Já o amperímetro, ele deve ser ligado em série com o dispositivo onde eu quero calcular, medir a intensidade de corrente elétrica. O amperímetro ideal é aquele que apresenta uma resistência elétrica desprezível. Tranquilão? Então ele mostra aí para você o nosso voltímetro, que está ligado nos terminais do gerador, e o amperímetro, fera, está em série com um resistor de 10 ohms. Aí ele fala o seguinte: com a chave C aberta, o voltímetro indica 60 volts. Com a chave C fechada e a chave C' aberta, o amperímetro indica 5 amperes. Com ambas as chaves fechadas, o voltímetro e o amperímetro indicam, respectivamente, quanto? E aí se liga, fera. Pega a visão. Vamos devagar. Com a chave C aberta, o voltímetro indica 60 volts. Mas peraí. Com essa chave C aberta, o circuito está todo aberto, fera. Não passa corrente no meu circuito. Se não passa corrente no meu circuito, essa DDP nos terminais do gerador, indicada pelo voltímetro, é a própria força eletromotriz do gerador. Se não passa corrente no meu circuito, a resistência interna não está consumindo DDP, o resistor de 10 ohms não está consumindo DDP, e o resistor de 40 ohms não está consumindo DDP. Ou seja, essa DDP registrada pelo voltímetro é a própria força eletromotriz do gerador. É quem manda no circuito, fera. Então, essa diferença de potencial de 60 volts é a força eletromotriz no gerador. É quem manda no circuito. Pegou a visão? Agora se liga. Com a chave C fechada, opa, taveirão, ele vai chegar aqui, ó, vai fechar a chave C e vai deixar a chave C' aberta. Opa, taveira, se ele deixa a chave C' aberta, nesse resistor de 40 ohms não passa corrente. Perfeito. Mas agora eu tenho um circuito fechado. Então vai passar corrente aqui no resistor de 10 ohms e vai passar corrente aqui na minha resistência interna. Ó. Eu vou ter um circuito fechado. E essa corrente é uma corrente de quanto? Opa, se o amperímetro registra 5 amperes, se liga, fera, no resistor de 10 ohms está passando 5 amperes e no meu gerador, na minha bateria, também está passando 5 amperes. E aí, nessa situação, você pode calcular a resistência interna do gerador. Como, taveirão? Usando fórmula, eu vou usar a equação do gerador. Não precisa usar a equação do gerador. É só você lembrar que nos terminais de um resistor, a diferença de potencial é R vezes I. Ou seja, se você chega aqui no resistor, fera, de 10 ohms, tá vendo? O resistor de 10 ohms, no resistor de 10 ohms está passando uma corrente de 5 amperes. Peraí, se a resistência é de 10 ohms e a corrente é de 5 amperes, esse resistor está comendo quanto? Opa, nos terminais, taveira, desse resistor, a DDP é de 50 volts.
Mas quem manda no circuito, quem manda na parada é quem? Né? A força eletromotriz do gerador, que é de quanto? 60 volts, ou seja, dos 60 volts, de tudo que o gerador tem, que são os 60 volts, 50 volts está indo para o resistor de 10 ohms. Tá faltando quanto? 10. 10 volts está indo para onde, fera? Ó, 10 volts tá vindo para a resistência interna. 10 volts tá vindo para a resistência interna. Então, se você quiser calcular a resistência interna, o que é que você faz? A DDP nos terminais da resistência interna, R vezes I. DDP de quanto, Taveirão? 10 volts. E por lá está passando uma corrente de quanto? 5 amperes. Então, a resistência interna do meu gerador é uma resistência interna de 2 ohms. Tranquilo? A resistência interna é de 2 ohms. Pegou a visão? E agora ele quer que você descubra assim, ó. E se eu fechar as duas chaves? Qual a intensidade de corrente? No amperímetro, cuidado que o amperímetro está em série com resistor de 10 ohms. E quanto marca o meu voltímetro? Ó, se liga que nessa situação, o voltímetro aqui está marcando 50 volts, né? Porque dos 60 volts que o gerador tem, 10 ele está perdendo para a resistência interna, então ele manda para o circuito 50 volts. Pegou a visão? Agora, e se eu fechar as duas chaves? Opa! Se você chegar aqui agora, papai, e fechar essa chave aqui e fechar essa chave aqui, o que é que vai acontecer? Vai passar uma corrente aqui pela resistência interna. Essa corrente vai chegar aqui e vai se dividir. Uma parte dela vai passar pelo resistor de 10. Uma parte aqui, fera, vai passar pelo resistor de 40, né? Então, vou chamar aqui, sei lá, de corrente I, depois eu apago. Essa corrente que passa pelo resistor de 10 é I1. Essa corrente que passa pelo resistor de 40, I2. Pegou a visão? Então, o que a questão quer que você determine a DDP no voltímetro, ou seja, é a DDP que vai para o circuito, e a corrente que passa no amperímetro é a corrente I1, beleza? O que é que nós vamos fazer aqui? Ó, Tabeirão, se você colocar os pontos aqui no circuito, se liga, eu vou chamar aqui esse ponto de A. Vou chamar aqui esse ponto de B. Tranquilo? Tá vendo? Esse fio é liso, esse ponto é A. Apresenta o mesmo potencial. Esse fio é liso, esse ponto é A. Apresenta o mesmo potencial. Aqui em cima, B. Esse fio é liso, apresenta o mesmo potencial. B. Esse fio é liso, apresenta o mesmo potencial. B também. Ou seja, os resistores de 10 ohms e de 40 ohms, eles estão ligados nos mesmos terminais, A e B. Então, esses dois resistores aí, fera, eles estão associados em paralelo. Eles estão associados em paralelo. Qual seria a minha resistência equivalente? A resistência equivalente aqui, fera, é a resistência do meu circuito. Pegou a visão? Ô, Taveirão, se 40 ohms e 10 ohms estão associados em paralelo, lembrei, para achar a resistência equivalente entre dois resistores associados em paralelo, produto pela soma. 40 vezes 10 sobre 40 mais 10. Massa! Mas se você é um aluno arretado, você tá vendo que esses dois resistores em paralelo, eles são o quê? São múltiplos. Então, se você quiser calcular isso rapidamente, como é que nós fazemos a resistência equivalente para dois resistores que são múltiplos? Opa, Taveirão, pega o valor da maior resistência, que é 40 ohms, divide pelo fator multiplicador. 40 é quantas vezes maior que 10? Opa, 40, Taveira, é 4 vezes maior que 10. Só que você pega o valor da maior resistência, divide pelo fator multiplicador, mais 1. Opa, 40 sobre 5, fera.
me dá 8 ohms. Então, a resistência elétrica do meu circuito, a resistência equivalente do meu circuito, é uma resistência de 8 ohms. Cuidado que a resistência interna da bateria não faz parte do circuito, da resistência do circuito. Porque a resistência interna da bateria, ela é uma característica do gerador. A resistência do meu circuito é de 8 ohms. Eu poderia trocar esses dois resistores de 40 e 10 por um só de quanto? 8 ohms. Isso é a resistência do meu circuito. A resistência do meu circuito, somada com a resistência interna da bateria, me daria a resistência total. E é por aqui que eu vou começar. Olha só, tá vendo? Se eu pegar a DDP total do meu circuito, isso é igual à resistência total do meu circuito vezes a corrente total do meu circuito. Pegou a visão? Lembrando que essa resistência total, tá vendo? Quem é essa resistência total? É a resistência do circuito mais a resistência interna da bateria. Ou seja, quem é a DDP total? A DDP total, fera, é quem manda no circuito. Quem é que manda no circuito? A força eletromotriz, 60 volts. Quanto é a minha resistência total? Opa, 8 ohms do circuito, mais 2 ohms aqui, né, ó. Mais 2 ohms da resistência interna, isso aqui é 60, ó. 8 ohms do meu circuito, mais 2 ohms da minha resistência interna, a resistência total, papai, vale 10. Vezes quanto? Vezes I. I é a corrente total. Ou seja, a corrente total é uma corrente de quanto, fera? 6 amperes. A corrente total é uma corrente de 6 amperes. Aí eu vou chegar aqui, ó, vou apagar. Apaga aqui. A corrente que passa pela minha resistência interna é uma corrente de 6 amperes. Tranquilo? Se a corrente é de 6 amperes, você já pode descobrir a corrente que passa pelo resistor de 10 e a corrente que passa pelo resistor de 40. Com toda certeza, se eles estão associados em paralelo, a corrente que passa no resistor de 10 é 4 vezes maior que a corrente que passa no resistor de 40. Porque para associação em paralelo, corrente e resistência são inversos, né? Quanto menor for a resistência, maior vai ser a corrente. Então, assim, se eu falar que aqui, nesse resistor de 40, passa uma corrente X, com toda certeza, a corrente que passa aqui, ó, no resistor de 10 é 4x, concorda? E aí você mata. Por quê, Taveirão? Quem é minha corrente de 6 amperes? Ô, Taveirão, a corrente total, ó papai, a corrente total é a corrente que passa no resistor de 10 mais a corrente que passa no resistor de 40. Quanto vale a corrente total? 6 amperes. Quanto vale a corrente que passa no resistor de 10 ohms? Opa, 4x. Quanto vale a corrente que passa no resistor de 40 ohms? X. Hoje, quanto é, Taveirão? 4x mais x. Ó, 4x mais x dá 5x. Então, vai ficar 6 igual a 5x. E aí, fera, se você fizer 6 dividido por 5, qual é o valor de x? Opa, 1,2 ampere. Então, se você volta aqui, a corrente que passa pelo resistor de 40 ohms é uma corrente de 1,2 ampere. E o que passa, Taveirão, no resistor de 10 ohms? Opa, é o que está faltando para 6, né? Passa quanto aqui, fera? 4,8 ampere. Pegou a visão? Então, a corrente registrada pelo amperímetro é uma corrente de 4,8 ampere. E a DDP aqui no voltímetro? Ah, papai. Tá vendo? Quanto é a força eletromotriz? 60 volts, né? Quanto é que a resistência interna tá comendo? Ó, tá vendo? Na resistência interna tá passando 6 amperes. 6 vezes 2. Opa, a resistência interna tá comendo 12 volts. Se o gerador tem 60 volts para dar,
mas está perdendo 12 volts, ele está mandando quanto para o circuito, fera? Se ele tem 60 volts, a DDP total é 60 volts, mas a resistência interna está comendo 12 volts, fera, ele está mandando para o meu circuito 48 volts. Então, a DDP registrada pelo voltímetro, 48 volts. E a corrente elétrica que passa pelo amperímetro, a intensidade de corrente elétrica que passa pelo amperímetro, 4,8 amperes. Pegou a visão? E aí, se você volta lá para a nossa questão, a DDP é de 48 volts e a intensidade de corrente elétrica, 4,8 amperes. Alternativa correta aqui, fera, seria a alternativa E. Beleza? Vamos para a quinta e última questão. Olha só, a figura abaixo é um print, captura de tela, de um objeto virtual de aprendizagem e representa um gerador de força eletromotriz induzida. Opa! Um gerador de força eletromotriz induzida. Tranquilo, vamos lá. Todos os componentes que compõem o experimento podem ser alterados para que o valor da força eletromotriz induzida seja aumentada ou reduzida. Assim, pode-se aumentar ou reduzir o fluxo de água, a intensidade do campo magnético e do ímã ou do solenoide, o número de espiras e sua área. Assinale a alternativa correta sobre este gerador de força eletromotriz induzida. Volta aqui, fera. Olha só. Ele fala de força eletromotriz induzida. Fera, para essa questão, nós estamos falando do fenômeno da indução eletromagnética. Um fenômeno que revolucionou a humanidade, fera. Fera, como é que você consegue produzir, gerar uma força eletromotriz induzida? Você deve lembrar o seguinte, olha só. Lembra que corrente elétrica, fluxo de carga, intensidade de corrente elétrica é uma fonte de campo magnético. Mas campo magnético é uma fonte de corrente? A resposta é não. Para você ter uma corrente elétrica induzida pela lei de Faraday-Neumann e pela lei de Lenz, para você conseguir uma corrente elétrica induzida numa espira, num circuito fechado, você precisa variar o fluxo do campo magnético. E lembra que o fluxo do campo magnético são as linhas de campo magnético que atravessam a espira. Então ele fala o seguinte, tá vendo? Eu posso variar esse fluxo magnético, essas linhas de campo magnético que atravessam essa espira de quantas formas? Lembra, olha ali o ímã, olha ali o nosso ímã. Lembra que as linhas de campo magnético, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Então, se eu aumentar, por exemplo, aí essa queda d'água, o fluxo de água, esse ímã vai girar mais rápido. Então, eu faço as linhas de campo, eu faço o fluxo do campo magnético variar na espira. Se você faz o fluxo, se você tem uma variação do fluxo magnético na espira, nessa espira vai aparecer uma força eletromotriz induzida e, por consequência, uma corrente elétrica induzida. Então, variando o fluxo de água, eu vario o fluxo do campo magnético. Essa seria uma forma. A segunda forma que ele fala aí, ó, ele fala assim, a segunda forma seria mudar a intensidade do campo magnético. Ou seja, quando esse número de linhas aumenta e diminui, você está variando o campo magnético no centro da espira. Você está variando as linhas de campo magnético. Se tem variação do fluxo numa espira, tem corrente elétrica. E ele fala que você pode variar
esse fluxo mexendo no número de espiras e sua área. Obviamente, quanto maior for o número de espiras, maior vai ser a variação do fluxo magnético. Se eu mexo na área da espira, eu posso variar as linhas que atravessam essa espira. Então, fera, bota uma coisa na sua cabeça. Indução eletromagnética. Lei de Faraday, Neumann e Lenz. O que é que vai dizer a indução eletromagnética? Se você conseguir variar o fluxo do campo magnético numa espira, se você conseguir variar o fluxo do campo magnético numa espira, nessa espira vai surgir uma força eletromotriz induzida, uma DDP induzida e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida. Então, se você volta lá para a nossa questão, assinale a alternativa correta sobre este gerador de força eletromotriz induzida. Aí ele fala o seguinte, alternativa A. Para surgir a força eletromotriz induzida, é necessário que o fluxo magnético varie com o tempo através do circuito e gere uma corrente contínua. Não! A corrente é uma corrente alternada. A corrente induzida, ela é uma corrente alternada. Beleza? Se a DDP é alternada, a corrente elétrica também é alternada. Pega a visão. Para surgir uma força eletromotriz induzida, é necessário que o fluxo magnético não varie. Falso. Já começou errado. Alternativa C. Para surgir uma força eletromotriz induzida, é necessário que o fluxo magnético varie com o tempo, através do circuito, gerando uma corrente alternada. Perfeito, fera. Inclusive, pela lei de Faraday, essa força eletromotriz induzida é dada pela taxa de variação do fluxo magnético. Essa DDP induzida é dada pela taxa de variação do fluxo magnético. Quanto maior for a taxa de variação do fluxo magnético, maior vai ser a força eletromotriz induzida, maior vai ser a intensidade da corrente induzida, que é alternada. Ela fica mudando toda hora de sentido. A DDP também é uma DDP alternada. Então, esse gerador de força eletromotriz induzida, para que isso aconteça, tem que ter variação do fluxo magnético. E a corrente que surge na espira é uma corrente, fera, alternada. Uma corrente induzida alternada. Tranquilo? Então, para essa questão, a alternativa correta seria a alternativa C. Fera, galera do revisor, galera do aulão, família do Física Retada, de todo o meu coração, eu agradeço por toda a confiança, tá? Por toda a confiança depositada no meu trabalho. E eu tenho certeza que no domingo, dia 12 de novembro, todos vocês vão arrebentar na prova do Enem. Eu estou na torcida por cada um. E fera, como é de costume, até a próxima aí. Valeu, fiquem com Deus, façam uma boa prova e fera, até a próxima, se Deus quiser.